Para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente com um presente generoso e o embaixador para Eleazar, o sumo sacerdote de Jerusalém, e assim fez seu pedido. Ele desejava que fosse selecionado 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Ao chegarem lá, tiveram uma recepção real de boas-vindas na corte. Foram enviados à Ilha de Feros. Nesta ilha especialmente preparada, havia 72 cubículos, um para cada homem, e em 72 dias eles traduziram todo o Torá. Eles foram tão incentivados pelo trabalho feito que cada um concordou com a tradução do outro. Eles batizaram o seu trabalho como Septuagint, que em grego significa 70. O foco messiânico da Bíblia, 4 a.C. Desde a época do cativeiro babilônico, os judeus vinham vivendo debaixo de uma certa opressão. O Velho Testamento está impregnado de profecias que predizem a vinda de um Salvador que libertaria os judeus e destruiria seus inimigos. Ambos sábios judeus e cristãos concordam que o tema central da Bíblia aponta para um Messias, um Cristo. A conclusão, portanto, é que o Velho Testamento é cristocêntrico. Ele nos parece um documento danificado pelo tempo, quase incompreensível. Os homens, por exemplo, que figuram em suas páginas, como Adão, Abraão, Moisés e Davi, as estruturas construídas como o tabernáculo, tendo 2 véus e 7 peças de mobília, e a parede, como a deste último tabernáculo, logo atrás de mim. Mas quando a pessoa do Messias judeu é colocada em foco, o obscuro se torna claro. Os escritores do Novo Testamento afirmam que Jesus Cristo é esse Messias. O povo judeu, no entanto, estava pronto a admitir que ele realmente operava milagres, mas por ser filho de carpinteiro, não admitia que fosse o enviado pelo poder de Deus. Acreditava, no entanto, que era usado por Satanás. Não há dúvida quanto ao que os discípulos acreditavam. Eles diziam que todos os profetas testifiquem através de seu nome quem quer que acredite nele. E o grande problema que Jesus teve foi por reivindicar o título de rei, o que fez com que o Império Romano ficasse de certa forma irritado. O tema do Novo Testamento coloca o Cristo em total evidência, porque eles acreditavam ser Jesus de Nazaré. Os líderes religiosos judeus denunciaram veementemente sua conclusão. Em suas mentes, ele era visto como uma fraude e que não poderia nunca ser o Salvador predito pelos profetas. Para os escritores do Novo Testamento, Jesus era o Cristo, o Messias. Eles afirmavam que, num retrospecto, poderia-se ver que todas as Escrituras profetizavam acerca deste homem, o qual sua mensagem seria a base de quase todas as passagens do Novo Testamento. As revelações de um homem da Galileia, 4 a.C. a 29 depois de Cristo. Eu trouxe a esta adormecida cidade de Belém que nos transporta de volta ao livro de Gênesis, por haver milhares de recordações. Algumas delas trágicas, outras triunfantes. Nestas colinas atrás de mim, era onde Davi apacentava suas ovelhas, e onde Samuel, o profeta, o ungiu e o fez rei de Israel. Mas o mais prodigioso acontecimento, de acordo com os cristãos, se deu nesta cidadezinha. Eu sei que ao falar o nome Jesus Cristo, este lhes pareça bem familiar. Mas talvez você se esqueça de que ele verdadeiramente viveu a história. O povo contemporâneo a Jesus o identifica e, sem dúvida, fala da enorme influência que exercia e dos milagres que operava. Ele fez revelações fantásticas sobre si. Ele declarou ser o Filho de Deus e que havia sido enviado pelo Pai para trazer salvação à humanidade. Também afirmou ser o caminho, a verdade e a vida.
e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Confúcio, Buda ou ainda Maomé, nenhum desses fizeram tais afirmações tão corajosas. Mas sua grande revelação em relação à sua morte sacrificial é que ressuscitaria dentre os mortos em 3 dias. Para os líderes religiosos judeus daquela época, suas declarações eram absurdas, na verdade blasfemas. E então entregaram às autoridades romanas e estas o levaram a um lugar chamado Monte da Caveira, o qual muitos historiadores acreditam ser este local. E numa cruz de madeira o crucificaram. Mas esta rocha não foi o fim da história. Próximo ao Monte da Caveira onde o crucificaram, havia um jardim. E neste jardim havia uma tumba cavada na rocha. E foi neste sepulcro que puseram seu corpo, já sem vida. Muitos historiadores acreditam ser este o local onde tudo aconteceu. Removeram uma grande pedra e a rolaram até a entrada. Fecharam o túmulo e puseram soldados romanos para vigiá-lo. No domingo seguinte, cedo pela manhã, as mulheres vieram embalsamar o corpo. Ao chegar, descobriram que ele já havia sido embalsamado. Os lençóis ainda estavam no lugar, mas o corpo não. E logo os discípulos disseram que ele havia ressurgido dos mortos. Mas as autoridades tentaram dar todo tipo de desculpa concebível para explicar o desaparecimento do corpo. Eles disseram, por exemplo, que os discípulos o haviam roubado, mas nunca explicaram como eles conseguiram fazer tal coisa. E nunca expediram uma ordem para prendê-los. Os soldados disseram: nós adormecemos em serviço, porém ninguém nunca os repreendeu por terem dormido em serviço. E qual o tribunal que aceitaria como testemunha confiável alguém que dormia no momento em que o crime era cometido? Para as autoridades, sua morte foi a conclusão de um capítulo desagradável no calendário de uma nova seita religiosa. Para os escritores do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus foi a confirmação definitiva de que ele era o verdadeiro Messias. O apóstolo Paulo escreveu que se Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos, nossa fé seria vã. Sendo fato ou ficção, literalmente transformou os discípulos de homens amedrontados que se escondiam atrás de portas trancadas a líderes dispostos a serem perseguidos e até morrer em nome de sua fé neste homem. A compilação do Novo Testamento, de 0 a.C. a 90 d.C. Se fôssemos pegar o primeiro século e dividi-lo segundo os fatos verídicos, teríamos 3 divisões. Primeiro seria o período da verdade viva. No tempo em que o mestre dos discípulos estava vivo, e enquanto ele viveu, suas palavras foram importantes. Está registrado, segundo o Dr. Lucas, que escreveu seu evangelho, que ele era poderoso em palavras e atos. Isso significava que suas palavras eram oráculos e seus atos milagres. Quando chegamos ao segundo período, do ano 33 ao 50, seria o período da tradição oral. Eles não se preocuparam em escrever, pois acreditavam que ele voltaria em breve, e escrever era desnecessário. Mas quando se chega à terceira divisão do ano 50-90, então é o período da comunicação escrita. Foi nesta época em que certas condições ocorreram que exigiu-se a escrita de cartas, e estas cartas tornaram-se base do Novo Testamento. O cristianismo crescia em tal proporção que os apóstolos mal conseguiam manter o ritmo, com a rápida expansão. O hábito de escrever cartas se tornou uma ferramenta indispensável para se comunicarem com a igreja que acabava de surgir. Em alguns